Mensagem amiga. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Estamos ao vivo, gente, agora, direto dos estúdios da Rádio Tamandaré. Seu amigo e irmão, pastor Adevaldo Oliveira. E eu quero trazer uma palavra para a sua vida hoje. E o título da nossa mensagem é: Os gregos desejam ver Jesus. Rádio Tamandaré, um culto em cada lar. Comunicando, pastor Adevaldo Oliveira. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Evangelho de João, capítulo 12, o verso 20, tá? Eu queria que você localizasse aí, por gentileza, nesse texto, tá? João, capítulo 12, o verso 30. Os gregos desejam ver a Jesus, é o título da mensagem de hoje. E a partir do versículo 20, diz assim o texto. Vamos compartilhar, liga para os amigos, liga para os irmãos, as pessoas que você gostaria que fossem abençoadas através da palavra de Deus. E eu gostaria também que você curtisse e compartilhasse, tá bom? E logo estaremos com essa palavra disponibilizada no YouTube para que você possa acompanhar, tá? É muito fácil, é só você procurar lá seu amigo e irmão pastor Adevaldo Oliveira, tá bom? Vamos lá, capítulo 12, versículo 20, Evangelho de João. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E que neste mundo aborrece a vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Que maravilha, hein? Que maravilha, que palavra maravilhosa. Interessante aqui, gente. Alguns gregos, eles queriam ver Jesus. E interessante é que os gregos, né? Eles são conhecidos hoje, na atualidade, como os eruditos, homens que, sabe, tinham uma vasta sabedoria. E hoje nós conhecemos a arte, né? As estátuas que estão espalhadas em museus, Vênus de Milo e por aí vai. E ali, aqueles homens eruditos, cultos, cheios de sabedoria, eles queriam ver Jesus, eles queriam ter ali um encontro com o Senhor Jesus.
E sabe, gente, muitas pessoas hoje, elas desejam ver Jesus também. Elas querem ver Jesus. Só que ver Jesus, no sentido físico, sentido visual, é até fácil. Eu não estou falando para você que você vai ver Jesus hoje fisicamente. Não, não é isso que eu estou falando. Apesar que as pessoas hoje, elas têm várias representações de Jesus, né, em quadros. Elas têm representações de Jesus em fotos, em figuras, em gravuras. E muitas pessoas, elas, elas querem ter um encontro, como é que eu posso dizer? Superficial. Essa é a verdade. Um encontro superficial com Jesus. Muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, cheios de sabedoria. Alguns têm até formação teológica. Algumas pessoas, elas têm, sabe, o achismo dos homens. Ela está cheia de si. E Jesus, ele fala para Filipe, que veio trazer essa informação, dizendo assim: olha, Filipe, o grão de trigo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. E você começa a pensar sobre isso, grão de trigo. Jesus estava falando de si. Mas o grão de trigo também representa a nossa vida. Se nós não morrermos para o mundo, se nós, como grãos, como sementes, não morrermos, vamos ficar só. Quantas pessoas, elas querem ganhar o mundo inteiro? Jesus fala até sobre isso. Que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas pessoas, elas querem conquistar. É errado, pastor, conquistar? Lógico que não. Quem não quer uma conquista? A palavra promete isso. Se você olhar em diversos textos, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Eu vim para que tenham vida e vida tenham em abundância. Jesus, ele fala em diversas passagens, ou a Bíblia no Antigo Testamento, falando, Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar os estatutos, os mandamentos, então virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão. As bênçãos podem alcançar. Agora, o que adianta a pessoa ser alcançada pela bênção, ser alcançada pelo milagre, ser alcançado por maravilhas, ela ter uma vida vitoriosa? Me refiro às finanças, eu me refiro conquistas materiais, e ela viver uma vida terrena, sabe? Perdão. Uma vida terrena repleta de grandes vitórias. E no final das contas, ela perdeu o bem mais precioso, que é a salvação da sua alma. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica só. Morrer o que, pastor? Minhas vontades, meus desejos, meus ideais. O Senhor Jesus nos chama para renúncia. Aquele que vem após mim não se negar a si mesmo, não é digno de mim. Sabe, gente? Interessante, diz aqui, ó, versículo 22. Filipe foi dizer a André, e Filipe comunicaram a Jesus: é chegada a hora de fazer ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Aqui você observa que para você produzir fruto,
é necessário você morrer. Mas eu não me refiro à morte física. Morrer, sabe, gente, o seu querer, para que prevaleça o querer de Deus em você. Que não, aleluia. Jesus disse que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade, ô glória. A vontade de Deus, quando ela é colocada acima da nossa, isso não quer dizer que você não vai ter desejo, porque está escrito: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o que deseja o seu coração. Primeiro, a vontade do Senhor, em seguida a minha vontade, ela vem. E quando a vontade de Deus está acima da minha, a vontade do Senhor prevalece. Entende isso? E então, eu começo a produzir muito fruto. Muitas pessoas têm se esforçado por uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso, e é muito simples. O segredo é ela realmente fazer com que a vontade de Deus prevaleça. Quem ama a sua vida perde. Já percebeu que o que eu mais quero foge de mim? Tem gente que fica muito preocupado, né? Ansiedade, porque quer dinheiro para pagar isso, dinheiro para pagar aquilo. Quanto mais ela quer, mais longe fica. Você que tem o coração nas coisas, termina você perdendo essas coisas. Onde a traça dá, ferrugem corrói, e os homens roubam. Olha que coisa séria. Você viu lá aquele homem que escondeu milhões, quanto foi isso? 55 milhões? Numa casa. Para que ninguém mexesse, né? Ele colocou num lugar inusitado. Aqui no Brasil, a recente. Dentro de uma casa era o banco dele. O que aconteceu? Ele perdeu tudo. Interessante é o seguinte, que onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Qual é o teu tesouro? Porque tem gente que ama as coisas, né? E desdenha as pessoas. Ela deveria fazer o oposto. Amar as pessoas e desdenhar as coisas, né? Valorizar as pessoas, amar as pessoas. Infelizmente não é assim. Interessante também que quem ama a sua vida perde ela. Ou seja, gente, nós temos que entender, como diz aqui a palavra, odiar a vida neste mundo. Ele não está falando para você odiar a si mesma. Não. Ele não está falando para você se odiar. Mas ele está falando com respeito à vida, é a maneira que você se conduz nesse mundo. É a maneira que você se posiciona nesse mundo. É a maneira que você se coloca neste mundo. Se quer preservar a sua vida para a eternidade, então você tem que começar a negar as suas vontades, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor e, obviamente, seguir a Ele, como diz o versículo 26. Porque onde você está, ali também estará Deus. Ele não está dizendo: onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Gente, você quer ser honrado, beneficiado? Honre a Deus, sirva a Deus. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Até eu costumo falar para as pessoas: o que era para dar errado vai dar certo. Em alusão a quê? Ao meu serviço para Deus me trazer resultados.
me trazer frutos, me trazer benefícios. Tem hora que a gente pensa assim, eu estou servindo a Deus e a minha vida, ela não está tendo resultados. Eu estava conversando com um pastor ontem, eu fui receber um material, algumas bíblias, e conversando com o pastor, né, que ele falava algo interessante. Muitas pessoas estão falando de crise no Brasil, de dificuldades no Brasil, sabe? A visão aqui no Brasil está relacionado à dificuldade, à escassez. Mas você vê 55 milhões numa casa e está em dificuldade. Você vê 55 milhões lá numa casa, dificuldade. Você vê desvios de dinheiro nos bastidores da política e está sem dinheiro o Brasil. O Brasil não está faltando dinheiro, está faltando só alguém que administre. Eu não vou entrar no mérito da política, mas eu estou falando que tem pessoas que precisam negar, sabe? Políticos que neguem, sabe? A sua mesquinhez em prol do povo. Um povo, meu irmão, também que possa se comprometer e negar a sua própria vontade, porque o povo está buscando seus próprios interesses e quer vantagem, né? 1000 tijolos, aí volta. Dinheiro aqui, fulano está me pagando. Aí vai e volta. Sabe, gente? Nós temos que aprender. Nós temos que entender que quando nós negamos a nossa própria vida, negamos o que queremos. Porque não é fácil não você se negar. Não é fácil. Mas quando nós fazemos isso em prol do reino, em prol do Senhor, para agradar a Deus, aí Deus fala, não, eu vou honrá-la, eu vou honrá-lo. Eu lembrei agora de algo e queria compartilhar com você em Lucas, né? Capítulo 18. Olha o que diz aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 18, o jovem rico. 18, versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Puxa, parece sensato, né? Ele queria a vida eterna, queria saber sobre a vida eterna. Aí no versículo 19, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí ele diz aqui, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Mas, olha o porém aqui. Ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Ele queria salvação, ele queria saber como era. Aí Jesus pergunta se ele conhece os mandamentos. Ele fala que conhece desde a infância, desde a mocidade. Jesus não falou para ele que era mentira. Jesus falou para ele, tá certo, uma coisa te falta. Quer dizer que ele realmente conhecia e procurava praticar. Porque sabe o que acontece? Existem pessoas que obedecem até o mandamento. Mas por que você obedece o mandamento? Será que é por amor? Quem tem filho em casa vai me entender. Tomando teu filho fazer uma tarefa. Tomando teu filho fazer algo. Sabe o que acontece? Ele obedece você. Mas ele obedece por quê? Porque senão você vai confiscar o celular, o tablet. Porque senão você vai pô-lo de castigo. Porque ele não quer sofrer uma consequência. Ele não faz por prazer. Ele não faz não para agradar o pai, a mãe.
ele faz muitas das vezes reclamando, mas faz, obedece. É uma obediência por pressão. Não é uma obediência por espontaneidade. Não é uma obediência, irmãos, porque a pessoa, ela quer agradar a Deus. Agrada-te. Se agradar no Senhor. Existe uma diferença entre se agradar no Senhor e outra palavra é se agradar do Senhor. Interessante que parece parecido as duas coisas. Eu me agrado de Sérgio. Ou acontece também que eu agrado a Sérgio. É eu gostar dele e agradar a ele. São duas coisas distintas. Tem gente que muitas das vezes elas não têm levado isso em consideração. Por que Deus não me dá vitória? Por que Deus não me abençoa? Por que está dando errado isso? Por que está dando errado? Será que Deus não está cumprindo a palavra dele? Eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Tem gente que diz eu, sempre eu. O eu dela, sabe? Sempre é mega. Eu faço, eu aconteço. Não. Eu acho que o segredo de uma vida vitoriosa está em fazer o grão de trigo cair na terra e morrer. Ou seja, a sua vida, ela não é mais dirigida por você. Mas a sua vida agora é dirigida por Deus. Você não é dirigido mais pelos seus impulsos. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Alguma coisa, talvez, está ecoando dentro de você agora. E você está reconsiderando, dizendo assim, puxa, o pastor tem razão. Eu estou na igreja, eu vou para os cultos, mas eu vou porque eu quero uma recompensa, eu quero um resultado. Não é errado ter resultado, não é errado ter recompensa. Mas eu não vou por amor. Será que eu amo a Deus mesmo? Ou será que, sabe, eu estou ali apenas para cumprir tabela? Eu até falava um dia desse aqui, o que é vestir a camisa? O que é vestir a camisa? É como se fosse numa empresa. É igual como um torcedor de futebol, de time de futebol. Tem uns que gostam, até assistem, até torcem. Mas tem outros que amam de coração, né? O seu time. Outros que amam a sua igreja. Tem uns que frequentam a igreja, mas tem uns que amam a igreja. Está entendendo a diferença? Tem uns que estão interessados em ver a coisa ir adiante. Tem outros já não. Estão nem aí. Tem um que trabalha na empresa para cumprir tabela. Se ele é o seguinte, ele chega à tarde, atrasa 5, 10, 15 minutos. Mas para largar, meu irmão, parece um, sabe? Parece aquele estouro de boiada. É o primeiro a correr. Não sei se você consegue assimilar. No reino de Deus é diferente. Nós temos que entender que se nós servirmos ao Senhor, não é o que estou dizendo, não. É João 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará.
Meu irmão, Deus vai te honrar inevitavelmente, inegavelmente. Vai acontecer. Vai prosperar. Aí o pastor que eu falava, que eu conversava com ele sobre isso, o mundo fala de crise, dificuldade. Mas quem está em Cristo não está em crise. Nós falávamos sobre isso. Vem a dificuldade. Veja quais foram os maiores milagres na história da Bíblia. Perceba se não foi no deserto. No deserto, Deus fez coisas extraordinárias. Querido, água saiu da rocha. Pão caía do céu. Pão do céu. O maná. Deus fez uma nuvem de codornas para o povo se alimentar. Carne. No meio do deserto. Alguma coisa faltava, Deus providenciava. A veste não envelhecia. O pé não inchava, o povo caminhando 40 anos, todo dia. Às vezes se acampava, passava um período de tempo, ia de novo. E no deserto eles prosperaram. O povo multiplicou. O problema não é o lugar, o problema é as pessoas. Aqui é ruim. Aqui é ruim, pastor. O lugar não é ruim. O ruim é a pessoa que está no lugar. Tem gente que vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para o exterior, vai para onde for. Enquanto ela estiver com o coração nas coisas, ela nunca vai dar certo em lugar nenhum. Nunca. Nós temos que aprender a entender que Deus quer nos honrar, Deus quer nos abençoar, mas Deus está olhando para você, Ele está olhando para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, e uma vez que Ele nos olha, Ele vai observar se de fato você está igual grão, sendo plantado, deixando as suas vontades do lado, a sua ansiedade do lado, o desespero do lado. Porque a sua vontade é reclamar. A sua vontade é murmurar. Negue isso. A sua vontade, ela tem que ser colocada de lado. Dizer, Senhor, se cumpra a tua vontade, não a minha. Entende? Aí sabe o que acontece? Eu queria avançar um pouco aqui. Versículo 34. Eu podia ler na sequência os outros versículos, mas vou avançar um pouco mais. Diz aqui no 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos tornei filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Aqui o que me chama a atenção é que eles achavam que o Cristo haveria de permanecer liderando, segundo a tradição deles. Mas Jesus estava explicando que ele iria ser levantado, ser tirado dos homens. Eles deveriam aproveitar Jesus enquanto Jesus estava com eles. Jesus, ele fala de luz, andar enquanto tem de luz. Aí ele diz aqui, para que as trevas não vos apanhem. Tem gente que tem a luz, tem a palavra, ela ouve a palavra, mas ela não deixa essa palavra iluminar os seus passos.
O salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí você tropeça, você cai em buraco, em ciladas, em armadilhas. Por quê? Você quer viver conforme a sua própria vontade. Treva. A sua vontade, ela tem que ser colocada de lado. A luz de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus que ilumina e que dirige você, é que fará você ter êxito, é que fará você ter sucesso, é que fará você experimentar o melhor. Porque se você quer o melhor, Isaías 1, 18 e 19, você deve fazer exatamente isso. Se quiseres ouvir, ouça. Porque uma coisa que muitas pessoas fazem é estar num templo, numa igreja, elas vivem seguindo uma liderança, quando elas esquecem de viver a palavra. Eu não estou falando que é errado ouvir a voz do homem de Deus. Ouça a voz do homem de Deus, porque ele traz a palavra para você, ele te orienta, te instrui. Agora, gente, viver segundo teorias, especulações, dogmas, conselhos humanos. Por isso tem gente se dando mal, né? Tem gente aí, igual alguns anos atrás, uma religião lá nos Estados Unidos, que as pessoas pegavam uma serpente, aí o cara pegou a cobra, a serpente picou, ele morreu. O outro vai lá e faz aquele grupo coletivo, e todo mundo toma veneno e morre. Um coquetel com veneno. O outro vai lá e se explode, homem-bomba. Religião. O outro vai lá, meu irmão, e roda, pula, rodopia, cai, e não muda de vida. Quantas pessoas estão seguindo tradição, ensinamento? Está na Bíblia nada disso. E a pessoa faz essas coisinhas. Me perdoe, mas se a pessoa fizesse isso, mudasse de vida, ela já caiu tanto, meu irmão, que já está já até com dores. Está até ralada de tanta queda. E não muda. A mudança não ocorre. Porque não é o rodar, não é o pular, não é o cair que vai mudar a vida de ninguém. O que muda a sua vida é a palavra. A unção. A unção. E que unção é essa, pastor? Que unção é essa? A unção vem por obediência. O Senhor vai falar para você como falou para Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele tem prazer em quem obedece. O homem fiel será acumulado de bênção, mas que se apressa em enriquecer não passará sem castigo. Quantas vezes eu andei na ansiedade, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Minha vida está em Deus. Quem vai sustentar o meu ministério é Deus. Se fulano não quiser me ajudar, Deus levanta outro. É assim que funciona. Quantas vezes fiquei preocupado? E outra, o evangelho, ninguém barra. Eu entendi uma coisa, né? Quanto mais preocupado você fica, mais você se complica. Mais você se atrapalha. Mais você, sabe, tem prejuízo. O Senhor é que guia a minha vida. Vai dar certo. Eu vou conquistar. Essa vitória já é minha. Custe o que custar, eu vou obedecer. Eu vou ser o grão de trigo. Jesus foi o grão de trigo. Ele morreu, foi obediente até a morte, morte de cruz. E por ele obedecer, ao terceiro dia ele ressuscitou, foi assunto aos céus. E olha quantas pessoas estão hoje se entregando a Cristo por meio do sacrifício dele. Por intermédio dele, eu fui salvo,
Você foi salvo, nós fomos salvos e outras pessoas se salvarão. Quer ver Jesus? Primeira coisa para ver Jesus: negue-se a si mesmo. Reduza a sua insignificância, se recolha a sua insignificância. Muitas das vezes o homem, ele tenta, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pelo seu talento, pelos seus dons, pela sua habilidade, se prevalecer. Jesus, ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Aleluia. Felipe, ô Felipe, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Você quer ver Jesus? Olhe para a sua própria vida. João 12:45. Dê uma olhadinha, veja o versículo 44. João 12:44. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Saia do prejuízo, saia da dificuldade, saia desse, esse marasmo. Porque você tentou do seu jeito, com as suas forças, com a sua capacidade, com a sua habilidade, com o seu talento, errado. Você quis ser santo demais pela sua própria força, né? Porque tem gente que faz um personagem. Ela muda de roupa, ela muda de cabelo, ela coloca uma carapaça. Esteticamente, é uma pessoa que você olha, isso é um santo. Mas é um sepulcro, por fora é bonito, mas por dentro está corrompido, cheio de imundícia. Às vezes você vê, né, tem pessoas que fulano não fala como um santo, fulano não anda como um santo. A Big Mama, ela falou esses dias algo interessante aqui no pátio. Pastora lá do Rio de Janeiro. Ela tem esse nome porque ela adotou mais de 1.800 crianças, né? E ela falou algo interessante. As pessoas, elas às vezes censuram, né? Por exemplo, se eu for pregar assim na igreja de alguns, não vão deixar não. Porque eu estou sem terno, estou sem gravata, sem roupa social. Quer dizer que o evangelho é o que eu visto, não é o que eu tenho dentro de mim. É o que eu tenho por fora, né? Isso é poder de Deus? É o sistemático. É aquela liturgia que minuciosamente aprenderam. Uma tradição, uma rotina. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de surpresa. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. É do jeito dele. É Ele que nos dirige. É Ele que nos orienta. É Ele que nos capacita. Não é do homem. É de Deus. Eu poderia ficar aqui, gente, trazendo vários assuntos. Talvez você tenha olhado muito a aparência. Você tem olhado muito. Porque fulano fala diferente, fulano é diferente, fulano veste diferente. Não importa o exterior. Porque lembra, o profeta Samuel foi até a Levi para escolher um dos filhos. E ele olha de cara e vê Eliabe. E ele falou, esse é o ungido do Senhor, porque Eliabe era alto, era bonito, de boa aparência, o irmão mais velho de Davi. E Deus falou para ele, olha, não olhe como vê o homem.
O homem vê o exterior, porém Deus vê o interior do coração. Eu rejeitei ele. E passaram todos os filhos de Levi, Deus recusou todos. Aí não é possível. Samuel disse, espera aí, mas o senhor falou que é um dos filhos de Levi. Aí pergunta, ô Levi, tu tem mais algum filho aqui? Aí Levi, olha, nem o pai lembrava, tem Davi. Tem, chama ele, porque nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Daqui a pouco vou mandar chamar Davi. Lá vem Davi, estava cuidando das ovelhas. Atrás das malhadas. Tem até uma canção, né? Até uma canção que fala sobre isso. E lá vem Davi cheio de carrapicho. Lá vem Davi com um cheiro forte, o odor característico das ovelhas. Lá vem Davi queimado, né, de sol. Ali, meu amigo, com a roupa surrada. E quando ele olha, ele falou, é isso daí. Que maravilha. Lá vem Davi. E Davi é um ungido rei. Que maravilha. Ele é consagrado. Naquele instante, Deus confirma o reinado de Davi. Talvez você está escondidinho, né? Ninguém quer te dar oportunidade. Você está escondidinho, você é o menorzinho, é o menos conhecido. Você talvez é a menos conhecida. Talvez você é a pessoa que ninguém dá a mínima. Ah, meu amigo. Não importa onde você está. Não importa o que você esteja vivenciando hoje. Não importa qual a situação que você esteja vivendo. Aí tem Ademar de Campos, né? Como fez Davi. Tem a voz de alguém essa canção? Tem uma canção que é muito bonita, gente. Eu acho que é uma das mais belas que eu já ouvi do pastor Ademar de Campos. É um clássico de verdade. E muitas pessoas, elas precisam se tornar como Davi. Elas precisam entender, elas precisam que elas entendam que sem Deus na sua vida você não vence. Você não conquista. Você precisa entender que em Deus é que nós conseguimos vencer. É que nós conseguimos conquistar. Davi teve uma vida vitoriosa. Uma vida de conquistas. Uma vida de realizações. Porque quando ele se reduziu a nada, o Senhor exaltou a ele. Queridos, esse é o recado de Deus para a sua vida nesta madrugada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.